Dobrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pés. E alguns com potencial. Vamos ficar de pé para começarmos o culto dessa noite. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha falando das coisas que poderiam ter acontecido ou não. E às vezes a gente olha para trás e fala assim, cara, realmente, aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Absolutamente tudo. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo nesse exato momento, aquilo que Ele faz é algo que nós nem imaginaríamos que poderia dar certo. Por isso que entra a obediência. Se nós temos a consciência que o caminho do Senhor, aquele caminho que Ele preparou para a gente, é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu estou falando para mim isso. Por que a gente desobedece? Então vamos cantar hoje com toda empolgação, dizendo que, Senhor, eu reconheço que o seu caminho é perfeito, que a tua palavra é poder, e que não importa se eu estou obedecendo, é a arma ou o escudo, porque eu confio em ti. Amém? Amém. Com essa certeza de que em obediência nós prosseguimos, avançamos, não há nada que pode nos destruir. E quando a gente olha lá para fora e vê cada coisa, gente, eu entro na internet, eu arrependo de ter entrado no Instagram, nas coisas. Cada hora eu olho e falo, Jesus, volta logo, que pelo amor. Como diz o meme, a volta de Cristo não é mais medo, é esperança. Não é verdade? Não, quem crê nisso diz amém. 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 E esse dia será muito lindo. Muito, muito lindo. Aquele dia que nós vamos ver Cristo voltando dos céus. A igreja vai subir
nós encontraremos com Ele nos ares. E aí então não haverá mais choro, não haverá mais morte. E a boa notícia é que Jesus Cristo já está por vir. Vamos cantar. Quem vai subir e cantar essa música com a gente? Um dia lindo, talvez eu encontrar a eterna glória que prometida está. Deus e alegria, posso ficar meu sentir. Oh, Jesus Cristo já está comigo. Virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só corpo, caminhos todos para nosso Senhor. Ele veio ao mundo para nos trazer a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Na sua vida, um exemplo de amor. Por isso então, é nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só corpo, caminhos todos para nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só corpo, caminhos todos para o nosso Senhor. E nós sabemos que não existe absolutamente nada que irá nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. A vida dele é certa e que se nós nos entregarmos a Ele, pedirmos a Ele para nos limpar do nosso pecado, nós intercedermos a Ele, Ele virá, nos limpará. Porque Ele prometeu que absolutamente nada pode nos separar do amor dele. E às vezes a gente está tão fraco que a gente duvida dessa verdade. E em Romanos 8, um versículo antes, porque é uma condição. A salvação não é para qualquer um. É para aquele que não está separado do amor de Deus. E por meio de Cristo, pela intercessão que Ele fez entre nós ali na cruz, por nós ali naquela cruz, é que nós podemos dizer que nada pode nos separar. Mas como diz, às vezes a gente está tão fraco, que a gente não consegue nem pedir a Deus misericórdia para isso. Mas um versículo antes diz o seguinte, de Romanos 8, fala assim: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, quais coisas? Não é fama, riqueza, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já viu em qualquer outra religião um Deus que desce à terra, morre por
nós, ressuscita e ainda intercede por nós, para que nada nos separe do amor dele. Isso não é um pai, é um Deus. Você crê nesse amor que veio numa cruz, morreu por você e hoje intercede para que você não possa ser arrancado das mãos dele? Vamos cantar essa música em gratidão ao Senhor. Encerrará o amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, come todo Deus, Ele nos fará. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça, a paz, a nossa Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Nesse momento dito, né?
Nós queremos agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, pelos nossos pais. Um momento de gratidão. A palavra de Deus em Provérbios 3, 9, fala assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Amém? Nesse tempo que eu fui pastor de igreja, eu conheci muita gente generosa. Eu conheci pessoas, irmãos, que não tinham condições de entregar dízimos, não tinha condições financeiras, nem de entregar o dízimo do salário deles, que eram pessoas necessitadas, pessoas que tinham necessidades em casa, e entregavam fielmente seus dízimos, suas ofertas. Campanhas de missões, eles entregavam dízimo. Campanhas que a gente fazia em igreja, comprar alguma coisa, eles entregavam, eles eram fiéis. A gente fazia camisa, eles compravam deles também, mas também conhecia alguns que bem sozinha mesmo, pessoas que não gostam de contribuir na casa do Senhor. Aí Salomão fala: honrai ao Senhor com todos os seus recursos. Honra o Senhor, glorifica a Deus, agradeça a Deus e entregue a Deus, honre a Deus com seus recursos. Por quê? Porque no lugar que nós vamos, para a sepultura, não precisa mais. Lá não tem trabalho, lá não tem igreja, lá não tem campanha de missões, não tem campanha de nada, não precisa entregar dinheiro, não precisa ser fiel a nada, porque lá na glória, Jesus Cristo domina todas as coisas. Mas enquanto estivermos vivos, nós precisamos honrar a Deus com os nossos recursos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Porque nós estamos num Brasil capitalista. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Tudo se envolve no dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem como a gente viver sem dinheiro. Não tem como você sobreviver sem dinheiro. Não tem como num país capitalista. Tudo é dinheiro. E na igreja também é a mesma coisa. Tudo que vai comprar, tem que comprar, é dinheiro. Cadê a televisãozinha que o pastor está pedindo? Já tem mais de um mês, né? Mas lá nas nossas casas nós temos 3. Temos 2. Tem gente que tem até 5. Mas o lugar que nós viemos adorar a Deus não tem nenhuma. E o pastor está pedindo para melhorar o louvor. E a gente não abre mão para ofertar, para dar. Irmãos, quando Jesus voltar, eu fico muito preocupado com isso. Falei terça-feira no culto de oração. Falei sobre isso, sobre a generosidade. Nós temos que ser generosos na obra de Deus. Quando nós morrermos, quanto ficará na sua conta? Se Jesus voltar, já pensou milhares e milhares de contas em bancos recheadas de dinheiro, enquanto na África, para fazer um templo, esse nosso aqui está de 1.000 deles. O templo lá na África costuma ser debaixo de uma árvore. Hoje eu estava acompanhando o pastor Zacarias, a igreja dele é debaixo de uma árvore. Fizeram para os irmãos aqui do Brasil, doou um dinheirinho e ele comprou umas telhas de zinco e umas madeiras e cobriu, só cobriu, irmãos, para fazer o culto a Deus. O chão, antes do culto, a irmã molha o chão, porque o culto africano é diferente do nosso. Eles gostam muito de dançar, eles expressam muito o seu louvor, sua gratidão através do corpo, então eles dançam mesmo. Então molha o chão, molha bastante o chão, para não levantar poeira. Enquanto você chega aqui, tem um banco gostoso para você sentar, tem uma equipe de louvor, tem instrumentos de primeira qualidade, tem louvor de primeira qualidade, mas outras pessoas não têm. A generosidade nos ajuda a ter visão de outros que não têm. Eu fico olhando aquele pessoal de Moçambique, na África, eu fico bom de ver a adoração daquele povo, com tanta energia, com tanta garra servindo ao Senhor, sem nada,
sem nada. Hoje o pastor Zacarias postou furando poço artesiano no terreno da igreja. É não muito baratinho. A igreja comprou quase um quarteirão de terreno. Hoje furaram o poço. Quando a água jorrou, nossa, o povo chorou. Sabe por quê? Porque todos os membros da igreja tinham um poço só, sem mania. Já pensou você fazer na sua casa uma cisterna? Hoje nem pode fazer mais. E daquela água barrenta, era a água que eles bebiam e cozinhavam. Aí o pastor Zacarias fez uma campanha pelo Brasil. Aí hoje eles furaram o poço artesiano. Ele postou hoje furando o poço artesiano. Quando a água jorrou, as pessoas choraram. Porque a água é vida. Irmãos, é uma coisa tão simples, irmãos. E tem pessoas que não têm. Não aplica nada, tem pessoas que não têm. Não tem lugar para buscar água aqui no nosso Nordeste brasileiro. Não tem. É nos gelinhos. 10 quilômetros para buscar um galão de água. Né? E nosso Brasilzão, rico desse jeito, e pessoas com tantas necessidades. Por quê? Porque está faltando generosidade para o povo brasileiro. Das empresas, do governo se juntarem e falar: vamos juntar os nordestinos, vamos levar água, vamos levar recursos para o povo. Por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós gostamos de conforto, mas como assim, quando nós gostamos de conforto, nós também podemos, quando a gente puder, a gente ajudar aquela pessoa que tem menos que não tem. Um poço artesiano aqui no Brasil custa mais ou menos 20 mil reais. Quem tem chácara, eu gosto todo mundo tem chácara, tem poço artesiano. Na África, é novidade na África, um poço artesiano. E a festa que o povo de Deus faz quando for um poço desse. Às vezes, o salário que nós ganhamos aqui, né? Às vezes você acha que é pouco, R$1.500. Ei, quem deve essas R$1.500 lá? Muito menos. Tem pessoas que vivem com R$60 por mês. É difícil, irmãos. A desigualdade no mundo, como é grande, como é gritante. A desigualdade humana. E nós somos humanos, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Deus. E tem muitos que não têm nada. E tem poucos que têm muito. Tem muitos que não têm nada. E tem poucos que têm tudo. Né? Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos abrir os nossos olhos. E se você puder ajudar alguém, ajude. Abençoe alguém, seja generoso. Porque Jesus foi generoso. Assim como Jesus foi generoso, nós devemos ser também generosos. Meus queridos, a campanha de missões termina hoje. Se você entregou sua oferta, graças a Deus. Se não entregou, você só tem hoje para entregar. Você pode fazer o Pix aí. Se você veio desprevenido de dinheiro, faz o Pix aí, faz a sua ofertinha de missões. Oferta de missões é oferta de missões. Dízimo é dízimo, é separado, tá? Seu dízimo é boa, oferta de missões é outra coisa. Vamos cantar? Enquanto os irmãos vão cantar, vocês vão ter a oportunidade de entregar seus dízimos, suas ofertas de missões. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Grandioso Deus e Pai, nós temos que te agradecer porque nós estamos aqui nessa noite para adorar e glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí seja toda a honra e toda a glória. Ó Pai, toca no nosso coração, meu Pai, e nos ajude, meu Pai, para a Tua palavra, meu Pai, para a Tua obra, meu Pai, que é tão necessitário, meu Pai. Ó Senhor Jesus, ó meu Pai, graças a Deus não temos faltado nada, e que nada venha a faltar também aqui na Tua casa, Senhor. Ó meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor tem nos dado, meu Pai, canções de contribuir nessa obra, meu Pai, de ajudar, meu Pai, no desenvolvimento dessa obra. Então, nessa noite, nós queremos colocar nossa vida, primeiramente, no Teu altar, meu Pai. As nossas ofertas, os nossos dízimos, meu Pai. Quero, meu Pai, para a provisão da Tua obra aqui neste lugar. Ó Pai, abençoa todos nós, meu Pai. Abençoa todos os irmãos, meu Pai, que não são generosos, que não gostam de contribuir. Toque nos corações deles, transforma os corações deles pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, meu Pai. Sabendo, meu Pai, que essa obra não é de todos nós, não é só de um nem de dois, mas são de todos.
Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te glorificamos nessa noite, meu Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações, recebe a nossa adoração no teu altar, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar? Hoje é um dia muito especial, não apenas pelo fechamento das missões, não apenas que é aniversário de uns e outros, mas também é Dia dos Pais. E essa música nós iremos dedicar ao Senhor em agradecimento ao Pai que Ele colocou na nossa vida, estando aqui, presente, estando em vida, ou aos ensinamentos que todos nós carregamos, que o nosso Pai, sendo cristão ou não, mas que com certeza nos ensinou coisas preciosas que temos que agradecer ao Senhor por ter tido. Tuas promessas
tão grande amor, Pai. Por tanta bondade, ó Deus, por ter colocado pessoas que nos ensinaram, Deus, a andar nos teus caminhos, ó Deus, por ter nos salvado, morrido em nosso lugar. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Quero convidar todos os pais para vir aqui à frente para nós orarmos. Esse dia, quando se comemora o Dia dos Pais, alguns de nós já não temos a presença do nosso Pai, mas temos os ensinamentos que Ele nos deixou. Mas temos um Deus que é o nosso Pai, que está conosco todos os dias e que está trazendo a nós a cada momento a direção, o conforto, o consolo, suprindo-nos em todos esses momentos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, pedindo ao Senhor que possa dar a cada um de nós essa condição, essa capacidade para exercermos esse sacerdócio que o Senhor nos chamou para fazer de forma correta, de forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor, olha para a gente, por favor, meus pais. Deus bendito, nós queremos render graças ao teu santo nome, Senhor Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua paz, pela sua misericórdia. Pelo sacrifício de Jesus Cristo Jesus, que veio para redimir a nossa alma, pela constituição da família, Senhor Deus. O Senhor que é o nosso Pai eterno. Amém. Deus, aqui estão reunidos homens, pais, Senhor Deus, sacerdotes, que estão, Senhor Deus, incumbidos de instruir e inculcar na mente dos seus filhos, da sua família, a sagrada palavra do Senhor, a bendita devoção de te servir e de te honrar em todo o tempo. Senhor Deus, Tu que és o Deus sobre tudo e sobre todos, através do Espírito Santo, dê sabedoria, Senhor Deus, cada dia mais, revelando a sua vontade, o seu querer. Ó Deus, a sua graça tem nos contemplado, o seu amor tem nos protegido. Senhor Deus, temos aprendido a sua palavra, temos buscado, Senhor Deus, conhecimento, mas sabemos que sem ti nada podemos fazer. Deus, toma todas as famílias nas suas santas mãos, não somente os pais, mas as mães, os irmãos, tios, Senhor Deus, que possamos ser exemplos de continuidade da sua palavra, de obediência. Senhor Deus, molda em nós o seu caráter, dá-nos temor, Senhor Deus, dá-nos graça, sabedoria. Deus, tudo isso que nós te pedimos é porque sabemos e conhecemos como está carente, Senhor Deus, o mundo, as famílias, todas as pessoas de valores eternos. Deus, nós te agradecemos sempre por todas as coisas, hoje em especial pelo Dia dos Pais. Guarda essa igreja, todos os pais na face da terra, guarda, Senhor Deus, a família, toda a família constituída, conforme nos ensina Paulo em 3,14 de Efésios. Toda a família de joelho, tomando esse nome por base, para que possamos ser vitoriosos em todo o tempo. Te oramos pela vida dessa igreja, do pastor e todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão nos seus lugares. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos pais. Meus queridos, nós temos alguns meses atrás, nós começamos a falar sobre a volta de Jesus. Tratamos inicialmente sobre os sinais da volta de Jesus, arrebatamento da igreja, grande tribulação. Hoje eu quero tratar sobre um tema com os irmãos, sobre o tema do juízo final, qual o destino dos salvos e dos perdidos. Esse assunto que nós vamos falar, com certeza você não vai ouvir em muitos segmentos religiosos que preocupam apenas em mostrar a realidade para esse tempo, para o presente, através de palavras de autoajuda ou através dos coaches que mostram que o valor que o homem tem para esse tempo.
e se esquecem de lembrar que a nossa morada aqui na terra, ela é passageira. Há um momento onde tudo isso aqui encerra, e se nós não temos a direção para que nos aguarda na eternidade, nós perdemos tudo aquilo que nós fizemos aqui. Então, por isso precisamos entender esse assunto, deixar isso muito claro para cada um de nós, para que nós possamos nos preparar para as realidades bíblicas, espirituais. Tudo que nós vamos compartilhar com os irmãos está fundamentado na palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus que Ele deixou para nós, para que através dela nós pudéssemos então viver uma vida que glorifica o Senhor aqui, para vivermos esta vida também com o Senhor no reino celestial. 2 textos que eu quero inicialmente ler com os irmãos. Primeiro nós vamos ler Mateus capítulo 25, você pode marcar na sua Bíblia e deixar marcado também um outro texto, que é Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler primeiro o texto de Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui na projeção e vamos acompanhar o texto bíblico. Diz assim, versículo 31, Mateus 25: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Preste atenção a essas expressões, você vai entendê-la mais para frente. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Preste atenção na expressão no 32: todas as nações serão reunidas diante dele, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fosse ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: É verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então ele responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Assim nós lemos nesse texto: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor, nos dê graça para entendermos a Tua palavra nesta noite. Senhor, traga revelação e pleno entendimento ao nosso coração. Que o Senhor possa, com o Espírito Santo do Senhor, nos capacitar para recebermos essa palavra vinda do Senhor, para que a nossa vida seja moldada pelo Senhor, para vivermos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, falar sobre o juízo final é falar sobre um dos eventos mais sérios e significativos que ocorrerão no fim dos tempos. Quando nós olhamos, primeiramente, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, e olhamos aqui tudo aquilo que nos é descrito, o versículo 11, ele é aqui como uma chave para nós entendermos todo o capítulo 20. Porque no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do primeiro versículo até o versículo 6, ele vai falar um pouco sobre a questão do reino milenar de Cristo. João tem então esta visão dada pelo Senhor. Ele começa o capítulo 20 dizendo o seguinte: eu vi descer do céu. João está tendo esta visão, o Senhor está dando para ele essa visão, e aí ele vai descrever o reino milenar de Cristo. Depois, nos versículos 11 até o versículo 15, ele fala sobre o juízo final, do texto que nós lemos. Mas antes, os versículos 7 a 10, ele trata sobre a questão da rebelião, a derrota de Satanás, da rebelião final. E depois disso, então, João tem esta visão, a partir do versículo 11, quando ele diz: eu vi um grande trono branco. Meus queridos, esse versículo, ele nos destaca, nos leva a ver revelado aqui a majestade, o poder absoluto de Deus no julgamento das nações. No texto de Mateus, nós vimos Jesus falando a respeito deste julgamento. E agora aqui, João está vendo esse julgamento acontecendo. Na visão que João tem, ele já está acontecendo. Porque, meus queridos, para nós, a história, ela está no transcurso. Para Deus, ela já aconteceu. Deus já sabe o final de todas as coisas. Nós não sabemos, mas Ele já sabe o final. Então, quando Ele revela isto para João, Ele está mostrando para João coisas que
eram reais, presentes naquele momento. Quando nós temos então esta visão, e João diz: eu estou vendo aqui esse grande trono branco e o que está sentado sobre ele. João está dizendo que o Senhor estava ali mostrando para ele esse poder, essa majestade de Deus naquele ato do julgamento. E é um momento assim tão marcante que o texto vai dizer que quando João está enxergando isso, ele vê que a própria terra e o céu, diante da grandeza do poder excelso de Deus, a terra e o céu fogem da presença, da majestade e do poder desse grande Deus. E meus queridos, quando nós olhamos para essa narrativa, nós vemos que é o texto que vai nos mostrar de uma forma muito clara esse julgamento final, onde cada pessoas que já morreram desde Abel até o último dia, estarão perante esse grande trono branco. E quando nós olhamos para isso, e o texto nos diz em Mateus 25 que ele estabelece o trono e ali iria julgar todas as pessoas, nós olhamos agora esse trono estabelecido aqui em Mateus capítulo 25. Paulo, quando entende isto, em 2 Coríntios 5:10, ele nos revela, vamos ler na NVI, por favor, 2 Coríntios 5:10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, Paulo está tendo um entendimento, na mesma visão que João teve, e João está vendo ali todas as pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as nações estão ali diante desse trono. Paulo vai alertar a cada um de nós que todos nós vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo. Esse tribunal onde está estabelecido esse trono. E ali, meus queridos, o destino de cada um de nós será determinado nesse julgamento. E nesse julgamento há então uma separação entre os salvos e os perdidos. E Jesus agora, como esse justo juiz, decide o futuro eterno de cada um diante daquele tribunal. Então, meus queridos, esse texto ele apresenta para nós algo realmente grandioso para nós refletirmos sobre isso, sobre a nossa vida, como nós estamos reagindo a esse tempo que vivemos, e nos lembrarmos que a nossa vida não termina aqui. Há um destino final para ela. E quando nós olhamos para esse texto, ele mostra então esse trono representando essa autoridade suprema de Deus, aquele que está sentado sobre ele. Jesus está ali agora sentado como juiz justo, reto de toda a humanidade. Agora preste atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês. A palavra trono, ela aparece no Novo Testamento 67 vezes. 67 vezes. Só no Apocalipse ela aparece 47 vezes. E dessas 47, 44 vezes é o trono de Deus. Somente 3 vezes a palavra trono aparece como o trono aqui na terra. Essas 44 vezes onde a palavra trono aparece no Apocalipse, ela está mostrando que esse trono é o trono de Deus, essas 44 vezes,
E diz também onde esse trono está, que ele está no céu. 3 vezes. Apenas 3 vezes. Essa palavra trono então aparece na terra. E elas estão registradas em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Em Apocalipse 13, versículo 2. E também Apocalipse 16, versículo 10. Todas as 3 vezes que ela aparece na terra, ela é o trono do anticristo ou do diabo. Ou seja, o anticristo e o diabo têm o seu trono estabelecido na terra. Deus tem o seu trono estabelecido no céu. Esse trono branco que nós vemos em Apocalipse 20, versículo 11, ele fala a respeito de pureza. O branco traz essa ideia da pureza, da santidade, da justiça, e é um contraste muito grande com a impureza do trono, quando quem está assentado nele e julgando estão contaminados pela impureza e pelo pecado. Vejam que quando as 3 vezes estabelece que o trono está aqui na terra, é marcado pelo anticristo e pelo diabo, mostrando a contaminação, o pecado. Mas quando se trata do trono de Deus que está no céu, ele é puro. Nele não há corrupção. Nele não há sentença favorável ou contra, a partir de interesses econômicos, partidários, políticos, alianças feitas pelos homens de toga nos dias atuais que assentam no trono, se colocando na posição de Deus, são meros instrumentos do diabo para esse tempo, que o trono da terra é o trono de Satanás. É o que o texto nos revela. Quando nós olhamos para o texto continua dizendo que a terra e o céu fogem diante da santidade e da majestade gigantesca de Deus. Eu quero que você leia comigo em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, ARC mesmo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Diz assim, 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que foi que o texto diz em Apocalipse 20, versículo 11? Que terra e céu desaparecem diante desta grandiosidade de Deus. Na vida do Senhor, terra e céu como elementos da natureza não são mais necessários, porque temos a grandeza, a majestade do nosso Deus. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse capítulo 20, pode deixar 2 Pedro aí que nós vamos ver outros versículos dele. Apocalipse 20, versículo 12, vai dizer que quando o julgamento acontecer, ele será então um julgamento universal. No versículo 12, vai dizer que os mortos, pequenos, grandes, de todos os lugares, será para todos. Meus queridos, esse texto nos lembra a seriedade que precisamos ter com Deus, com as coisas de Deus, a seriedade que deveríamos levar com referência ao pecado, a necessidade de arrependimento, de quebrantamento, de transformação, porque são coisas verdadeiras e reveladas a cada um de nós. No 2 Pedro capítulo 3, nós vemos o versículo 10, o versículo 11 continua dizendo assim: depois de mostrar esse grande dia do Senhor,
ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que coisas são essas? A terra e o céu. Que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Se nós temos essa palavra do Senhor, que isto é real, isto acontece, isto sucede, então o texto diz: precisamos sermos encontrados. Obrigado. Precisamos ser encontrados de forma irrepreensíveis, imaculados, santificados diante do Senhor. Não podemos nos descuidar dessas verdades, meus queridos, em hipótese alguma. Então, meus queridos, aprendemos que esse julgamento final, a partir do texto que nós lemos, isso não é uma ameaça que é feita para você de uma vida boazinha, não. Não é algo também para causar pavor em ninguém também, mas é uma promessa de justiça vinda da parte de Deus por aqueles que expressam sua fé e vivem uma fé verdadeira no Senhor. Isso nos leva então a pensar sobre a brevidade da nossa vida. Nossa vida terrena, ela é breve e passageira. Nós precisamos então viver conforme a vontade de Deus nesse tempo. Vivemos em conformidade com a palavra do Senhor. Como nós podemos então aprender? Que lições nós podemos tirar desse texto que nos lembra esse juízo final? Que nós podemos refletir sobre ele para trazer transformação total para a nossa vida? Precisamos aprender que o juízo final será um acontecimento universal para todo mundo. Veja os versículos 11 e 12. Versículo 11 fala sobre o trono. Versículo 12 diz que João vai repetir aqui: olha, eu estou vendo que diante desse trono estão ali os mortos, os grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros e abriu outro livro, o livro da vida. E todos esses mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O juízo final, portanto, ele é um acontecimento universal e ele é inevitável. Porque quem disse que ele vai acontecer não falha, não mente jamais. O próprio Jesus é quem diz isso. O texto que nós lemos, Jesus falando em Mateus 25 inicialmente, e o texto de Apocalipse capítulo 20, Jesus também se revelando a João, dizendo que essa é uma verdade que irá acontecer. Então é um evento que vai englobar todas as pessoas, todos os seres humanos, como nós falamos, que viveram desde Abel, primeiro a morrer, e se estendeu por toda a raça humana. Todos os que estiverem vivos também no momento serão julgados. Não há escapatória para ninguém. Ninguém vai ficar livre disso. Ninguém pode evitar esse julgamento. O texto nos diz que os mortos serão ressuscitados para comparecer diante de Deus. E os atos de cada um, os meus atos e os seus atos, todos eles, aqueles que são feitos diante das pessoas, os que são feitos em ocultos,
mas que não são ocultos para Deus, serão analisados diante do trono de Deus. Isso é muito sério, meus queridos. Quem será o juiz que vai nos julgar? João 5:22, a NVI. João 5:22 diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas o que mais? Delegou ao Filho, confiou todo o julgamento ao Filho. O que nós lemos inicialmente em Mateus 25:31? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Jesus é agora o juiz. Enquanto aqui estamos, ele é o Salvador, é o Senhor, é aquele que recebe a nossa causa, nos defende diante do Pai. Mas depois que encerrarmos esse tempo aqui, ele é juiz, não há mais como recorrer a ele. O tempo para recorrer a ele agora, enquanto estamos aqui no mundo. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, nós vamos ver qual será a base que ele vai utilizar para o julgamento. Versículo 12, ele diz: abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vejam, meus queridos, que a base é o livro, são os livros. Quando João tem a visão do Senhor, o Senhor dá a ele uma visão dos livros abertos. O Senhor vai dizer para ele que esses livros serão abertos ali diante do trono branco. E esses livros, neles estarão registrados os nossos atos. Ele diz que além desses livros há um outro, o livro da vida. Esse livro da vida, ali só está escrito o nome daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. É preciso que o nome esteja gravado nesse livro da vida do Cordeiro, mas que os escritos a respeito das nossas obras, conforme ele diz aqui no texto, que está registrado nos outros livros, também possam testemunhar a nosso favor. O que está sendo escrito sobre a sua vida no dia a dia, as coisas que você faz, para saber o que você está registrando ali, você precisa ter a palavra de Deus a sua vida. Por isso nós enfatizamos tanto para os irmãos: leiam a Bíblia, estudem, orem, busquem o Senhor, se aprofundem na palavra de Deus, porque o julgamento vai passar por aquilo que nós, como praticamos a palavra de Deus. As nossas ações estão relacionadas àquilo que nós fazemos com a palavra de Deus, como aplicamos essa palavra à nossa vida. É um julgamento inevitável e vai determinar o nosso destino eterno. Uma segunda lição é que esse juízo final, ali nós vamos encontrar o destino de cada um de nós, o destino dos salvos, onde eles estarão. O texto vai dizer que ele vai separá-los. Mateus 25:34, quando Jesus estabelece, fala sobre isto. Mateus 25:34, ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O destino dos salvos será
definido diante desse tribunal, desse grande trono. Os salvos, aqueles que pela sua fé em Cristo viveram uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência, segundo nós lemos no texto de 2 Pedro agora há pouco, eles, diante desse juízo final, receberão então a recompensa da sua fé e da sua fidelidade ao Senhor. A vida eterna para eles será a vida eterna no reino de Deus, com Deus. Veja aí em Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. A RC mesmo. Os salvos viverão eternamente na presença de Deus, lugar de paz, alegria, adoração. 21, versículo 3 e 4, logo depois do juízo final, logo após terminar o juízo final, João vai dizer que ele viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Aquele primeiro céu que ele disse, viu no versículo 11, que ele fugiu, foi embora, acabou, e surgiu um novo céu e uma nova terra. Agora no versículo 3 ele vai dizer assim, olha, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Meus queridos, quando nós olhamos para essa realidade, deve nos levar então a um desejo sincero de estar entre esses salvos, viver esta vida com Cristo intensa agora, para estar entre esses que comparecem diante do Senhor, e eles terão a Deus como seu Deus, estarão com eles como seu povo para sempre. Mas para que isso aconteça, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, na NVI, a partir do versículo 51, que quando da ressurreição o Senhor vai pegar esse nosso corpo aqui, marcado pelo pecado, esse corpo vai ser transformado, esse corpo cheio de imperfeições, impurezas, ele não pode entrar no reino dos céus. Mas ele diz, versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, 51, diz assim, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, olha, nem todos vão estar mortos quando da vinda de Jesus, ele pode voltar a qualquer momento e o trono ser estabelecido, o julgamento ser estabelecido, nem todos estaremos mortos, mas os que não estiverem mortos, ele diz o seguinte, mas todos seremos transformados, tanto os mortos como os que estiverem vivos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, jamais sem qualquer tipo de pecado, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos então transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se evita de corruptibilidade, aquilo que é mortal se evita de imortalidade. Esse corpo mortal ele fica aqui. Um novo corpo receberemos. Nesse 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer no início dele que nós temos que zelar no nosso corpo. Sabe por quê? Ele diz o seguinte, que esse corpo, ele é semente para o corpo transformado, para o corpo glorificado. Por isso que Paulo vai dizer que o nosso corpo, ele tem que ser o templo do Espírito Santo. É o corpo que tem que haver nele, meus queridos, essa vida de santidade, renúncia, arrependimento, de confissão de pecados, de mudança de vida. Porque ele servirá como semente
que lançada na terra germina e vai produzir esse corpo espiritual, que Paulo vai dizer no 1 Coríntios capítulo 15. Você pode ler o início do capítulo 15 na sua casa. Seu corpo vai ser transformado para poder herdar a vida eterna no reino de Deus. Os salvos então serão recompensados a partir das suas atitudes, a partir da sua fidelidade a Cristo, e viverão para sempre em comunhão com Deus. Portanto, o destino dos salvos é o futuro de felicidade eterna, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, nada disso mais acontecerá, mas uma perfeita comunhão com o Senhor, conforme lemos nos versículos 3 e 4 de Apocalipse capítulo 21. Terceira e última lição que nós aprendemos é que também haverá o destino daqueles que não confessaram Jesus como Senhor da sua vida, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. O destino dos perdidos, ele diz, será então a condenação eterna. Mateus 25, 41, ele diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Perdidos são aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo, fizeram a opção de viver uma vida de pecado, de rebeldia, de indiferença para com Deus. Então o juízo final será um momento de condenação para estas pessoas. O destino deles, qual será? Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo, que é a morte eterna e a separação definitiva de Deus. Um fogo que jamais se apaga. Jamais. A Bíblia, meus queridos, descreve o destino dos perdidos como o castigo eterno de sofrimento. Já não há mais agora esperança de salvação, de alívio, porque as oportunidades foram perdidas. Mateus 25, 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno ou vida eterna. Você escolhe o que você quer para você. Jesus deixou a escolha para você. A condenação, portanto, é resultado da rejeição consciente da graça de Deus e da obra redentora de Cristo na cruz. Em João 3,18, na versão NVI, Jesus diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, diz o quê? Já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Se não há fé e arrependimento, você já fez a sua escolha. O texto diz: já está condenado. O destino dos perdidos será a eterna separação de Deus, o lugar de tormento e sofrimento eterno. Meus queridos, esta realidade desse juízo final nos alerta para a urgência que nós temos de proclamar estas verdades para as pessoas, a urgência de vivermos uma vida de fidelidade a Cristo todo dia, porque não sabemos quando será o último dia. Temos que estar prontos, preparados, meus queridos. Pode ser o último dia, pois Jesus pode voltar e levar-nos, e aí haverá o julgamento. Ou podemos
deixar este mundo, a morte é uma realidade que todos nós, se Jesus não voltar antes, passaremos por ela, e depois da morte não há mais como resolver a questão, só pode ser resolvida enquanto estamos aqui. Então, meus queridos, o juízo final nos chama à reflexão e à ação. Relembre algumas coisas que nós mostramos nesta noite. O juízo final é um evento real, verdadeiro e é inevitável para todos nós. Segunda coisa, todos serão julgados de acordo com as suas escolhas e com as suas ações aqui na terra. Suas escolhas e ações aqui na terra serão a base para o seu julgamento. Terceira coisa que nós aprendemos: para os salvos, a recompensa será a vida eterna com Deus. Para os perdidos, o castigo será eterno no lago de fogo. Outra coisa que nós aprendemos hoje, que nós devemos viver de maneira que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E aprendemos também que a decisão que tomamos sobre Cristo agora vai determinar o nosso destino eterno. A sua decisão sobre Cristo agora define o seu destino eterno. Meus queridos, que nós possamos realmente refletir sobre nossas escolhas e viver em santidade, esperando o retorno de Jesus, um grande dia final. Você está pronto? Quando será o grande dia final para você? Pode ser hoje, pode demorar alguns dias, semanas, meses, anos, não importa, mas ele existirá. Ou o encerramento da sua vida aqui na terra, ou a volta de Jesus selará esse destino final. Qual chegará primeiro, não sabemos. Por isso temos que estar preparados o tempo todo, vivendo uma vida de santidade, de renúncia, de entendimento e confissão ao Senhor. Somente assim estaremos prontos para, quando chegar esse juízo final, não termos qualquer possibilidade de sermos condenados, mas sermos recebidos na glória pelo Pai. Que Deus nos dê graça para entender essas verdades. Que essa palavra nos leve a arrependimento, a confissão, a renúncia, e nos leve a viver uma nova vida com Cristo todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Vamos orar. Depois da oração, nós vamos ter uma música. Dinho, sempre bom cantar uma canção. Eu queria que você prestasse atenção à letra dela. É uma canção que foi escrita pelo Célio mesmo, mas ela trata sobre esse livro da vida que precisamos ter o nosso nome ali. Então nós vamos orar, depois vamos ouvir essa canção, logo depois da canção nós vamos encerrar a culto desta noite. Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita, revelada a nós, para que nós possamos olhar para ela, não como algo de pavor, mas como algo de esperança de vida com o Senhor. O Senhor nos deixou as verdades, o Senhor nunca nos escondeu a verdade. Vivemos um tempo, Deus, onde a proliferação, a mentira tem feito com que as pessoas ensinem tantas mentiras desse tempo, Pai, para atrair tão somente a mente das pessoas para as coisas deste mundo, e deixando, Deus, as verdades que o Senhor deixou escritas, reveladas para nós, para cuidarmos desse tempo, Pai. Tem misericórdia, Deus, e abre os nossos olhos para essas verdades espirituais.
Não nos deixe ser enganados, ó Deus. Satanás tem o seu trono aqui nesse mundo, o anticristo assume o governo aqui nesta terra, com o seu trono aqui na terra, para enganar. E o Senhor disse que, se possível, ele iria enganar até os próprios escolhidos do Senhor. Deus, não nos deixe ser enganados por esses falsos ensinos desse tempo. Mas, Senhor Deus, que nós sejamos alertados pelo Senhor, nossos olhos se abram, nosso coração se quebrante, nossos joelhos se dobrem diante do Senhor aqui nesse tempo, Pai, para que nós sejamos transformados aqui, para quando chegar esse dia final, nós sejamos colocados à direita do Pai, no reino dos céus, onde o Senhor nos aguarda com lugar preparado desde a fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Deus, não nos deixe negar o Teu nome jamais, Pai. E quando nós erramos, e quando nós pecamos, Deus, nos dê humildade para reconhecer o nosso pecado e confessá-lo e pedir perdão e reconciliarmos-nos com o Senhor e com as pessoas, porque não sabemos, Pai, quando será esse último tempo. Precisamos estar prontos. Deus, nos ajude a ter forças para vencer as situações deste mundo e estarmos preparados para viver com o Senhor aqui nesse tempo, para vivermos com o Senhor também no reino celestial. Recebe a nossa vida nesta noite como oferta ao Senhor. Ela é tua. O Senhor nos receba nas tuas mãos, agora que nesse tempo, como filhos de Deus, para que nos receba na glória no dia final. Fala conosco, Deus, e enche-nos da esperança do Senhor todo o dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir esta canção. Logo depois nós estaremos encerrando o culto desta noite. Amém. Uma vez mais, a graça e a paz. Jeremias 22, 29 diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Um dia nós prestaremos o último culto ao Senhor. Um dia nós cantaremos pela última vez nessa terra. E a Bíblia diz do que Deus fez por nós. Esse louvor nasceu de uma reflexão do Salmo 26, conjugado com Hebreus. Grande coisa fez meu Deus por mim, por isso canto a Ele, por isso dou louvor ao meu Senhor, meu Criador. Ele fortalece os meus pés. A olhar e a contemplar tudo que Ele faz com seu poder, meu Deus e Pai. Grande coisa fez meu Deus por mim, por isso canto a Ele, por isso dou sua mão
através de Jesus, meu Filho.